Oi, 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 oi! Vamos agora para mais um podcast do Corretor Exponencial. Hoje com o meu convidado especial. A gente está aqui com o Matheus Romão, que é um prodígio no mercado imobiliário, já vou dizendo para vocês. Matheus está com quantos anos? 23 anos. 23 anos. Eu ia falar 24, 25, tá, gente? Mas 23 anos, superintendente da Vivaz House. E a gente vai trabalhar um pouco aqui hoje, vou puxar um pouco do Matheus hoje, para falar nesse podcast sobre o impossível, sobre o improvável, né, Matheus? Com certeza. Porque o Matheus acho que tem uma trajetória e uma história que várias vezes passou por essas palavras, né? Sim. O improvável, o impossível, para diversas Desafio. coisas. Né? Para diversas coisas em vários momentos. 23 anos, mas tem muita história já de mercado imobiliário. Você entrou primeiro momento no mercado imobiliário com quantos anos? 16 anos ali eu já comecei sendo menor aprendiz na Cirela. Sempre trabalhei com vendas antes, vendia roupa e tal. Comecei a me virar ali. Aí entrei na Cirela como menor aprendiz. Trabalhava na secretaria de vendas, então eu cuidava de processo de montagem de PV, cuidava de chave do departamento, já atendia os corretores ali. E aí, desde daquela época, quando eu estava na secretaria, eu já visualizava ser corretor, ser o cara da ponta. Eu me sentia ali no CLT, com aquele salário fixo travado. Eu queria estar lá no meio do plantão, atendendo cliente, fazendo venda, ganhando dinheiro. Então, eu já visualizava o crescimento do outro lado, não do lado onde eu estava, que é dentro da secretaria. E aí, óbvio, foi um aprendizado, de qualquer forma. Aprendi bastante coisa. E aí, depois que eu saí da secretaria, que eu fui para o ramo de corretor de imóveis e estamos aqui até hoje. Segura, eu tenho uma coisa, já uma questão sobre esse período ainda, e eu estava na Cirela na época que você era menor aprendiz, Sim. né? E uma coisa que me chamava muito a atenção com relação a já o teu dia a dia, é a história de você se fazer presente, né? A Cirela é uma empresa grande, com uma estrutura enorme, né? Com uma gama de pessoas naquela laje, né? Com todas as áreas funcionando Sim. juntas. E, de alguma maneira, o Matheus foi, mesmo nesta posição do aprendiz, tomando uma proporção um pouco maior. Né? Ou seja, a cada espaço que você estava, você assumia uma posição diferente nela. E aí me conta um pouco sobre isso, assim, quem é você? Como que é você no dia a dia, né? Com essa energia que para mim já transparecia nessa posição. Uhum. Né? É que eu acho que independente da posição que você esteja, eu estava até conversando isso ontem com um amigo meu, você ter postura de dono vai fazer você chegar em lugares mais altos do que todo mundo. Então, você ser um cara mediano, você sempre vai ser um mediano. Você tendo postura de dono ali, querendo alcançar algo mais alto, você vai conseguir. Eu tive um chefe ali, um gerente que foi logo meu gerente no início assim da minha carreira, que ele sempre falou para mim que a gente não trabalha para a empresa. A gente trabalha para nós mesmos. Então, nós mesmos somos a nossa empresa. Você que vai fazer a empresa decolar ou você vai fazer a empresa falir. Então, independente se você trabalha, eu acho que como corretor, como vendedor, numa secretaria, num crédito, num jurídico, em qualquer área que você trabalhe na sua vida, se você tiver a postura de dono e querer sempre crescer e melhorar, não tem como dar errado. Muito legal, muito legal. Bom, me conta essa história da corretagem. Você ficou como menor aprendiz e a corretagem veio para você em que ano, em que momento, né? E em que empresa? Me conta um pouquinho dessa parte. Eu vou fragmentar a tua história, tá? Eu vou fragmentar um pouco a tua história. Quando eu saí da secretaria, contrato de menor aprendiz geralmente é 1 ano e 6 meses, né? Ou 1 ano e 3, aí depende do contrato e de empresa. E aí, quando eu saí da secretaria, como eu já disse antes, eu queria estar ali na ponta, tá? Ser corretor, né? Que eu já via bastante gente fazendo e dando certo. E eu gostava da venda. E aí, no momento que eu saí do menor aprendiz para ser efetivado,
surgiu uma vaga no crédito da Vivaz, porque exatamente no mesmo ano que encerrou meu contrato de menor aprendiz, nasceu a Vivaz, que foi em 2019. Para quem não sabe, a Vivaz é uma empresa que tem 6 anos, então eu tô desde o dia zero nela. E aí surgiu uma vaga para mim ser efetivado, teoricamente, né, de menor aprendiz, no crédito da empresa. Só que aí quando eu cheguei na entrevista, eu falei para a Cris, é uma das pessoas que está lá até hoje, eu falei, eu não quero trabalhar no crédito. Eu quero trabalhar na vendas, eu quero ser corretor. Eu já estava ali tirando meu Cresce. E aí começou essa história, começou tudo novo. O primeiro projeto que a gente lançou foi um projeto lá em Itaquera, que foi o primeiro projeto ali. A gente teve muitos erros e muitos acertos, eu acho que tanto eu como profissional e como empresa. O que foi engraçado é que quando eu cheguei ali, né? Cheguei para trabalhar ali no projeto, cheguei de camisa e tal, tudo arrumadinho. E era novo, né? Muito mais novo do que eu sou hoje. Aí o Armando, que na época era meu chefe, né? Falou assim, meu, quem que é esse menino? De onde esse menino saiu? Porque como eu já trabalhava dentro da empresa, foi uma indicação como se fosse direto do RH, assim, vamos dizer, porque foi uma efetivação. Então ele não chegou a fazer entrevista comigo. Aí ele falou, meu, de onde esse menino tá vindo que já veio direto da Cirela? Quem que é? Isso aqui deve ser um espião da gente aqui que vai ficar contando pros Já outros. chega todo Já engomadinho. chega todo engomadinho. O que esse menino tá fazendo aqui? Aí depois fui conquistando espaço e fui aprendendo bastante ali dentro. Para mim foi uma aula ali, a gente tinha uma dificuldade, eu acho, de início, né? Igual de qualquer empresa, então muitas coisas melhorou de lá para cá. Eu falo que o corretor que entra hoje, ele não sabe a picanha que ele já tá comendo, porque ali a gente roeu o osso, não tinha, eu acho que 80% das coisas de suporte que tem hoje, mas eu acho que foi isso também que fez a gente evoluir e crescer. Talvez se eu tivesse entrado hoje, talvez eu não teria a experiência que eu tive nem o crescimento, porque acho que na dor ali que a gente aprende bastante coisa. Eu vou te fazer uma pergunta, porque eu quero continuar nesse teu primeiro dia de corretor, tá bom? Uhum. Mas antes de falar do primeiro dia de corretor, eu quero falar da tua família, né? Acho que é importante que as pessoas entendam que diferente de muita gente, né? Diferente de muita gente que vê ainda a corretagem como um processo distante, que você é CLT, e aí a família fala, puxa, seja CLT, seja concursado, né? Que seria o caminho óbvio, né, da tua trajetória. Ai, vai, é a faculdade, puxa, já tá estagiando numa empresa grande, continua nesse plano de carreira, vamos dizer assim, né? E a corretagem ainda é um preconceito para o nosso mercado. Eu acho que da pandemia para cá, ela foi apresentada para o mundo de uma maneira diferente, né? Por que eu falo da pandemia para cá? Porque o digital fez com que muitos profissionais do mercado transbordassem no digital, e aí talvez a visualização de um cliente ou de alguém da família mudou, a visão sobre o mercado mudou. Mas quero que as pessoas entendam um pouquinho a tua história com a corretagem antes de você virar corretor, né? Como você via a corretagem antes de virar corretor. Graças a Deus, eu acho que esse preconceito eu nunca tive, né? Muita gente fala, não vou ser corretor nunca, passa lá na frente do plantão, vejo aquele plantão lotado e tal. Mas na minha família eu sempre tive pessoas ali, tem minha tia, tem minha mãe, que é do mercado, trabalha no mercado de alto padrão, que é um mercado que eu nunca trabalhei, então trabalha no mesmo mercado, mas em 2 ramos totalmente diferentes. Verdade. E isso, quando eu entrei também, era uma das minhas preocupações. Eu queria provar que eu era capaz, sem depender da minha mãe, sem depender da minha tia, sem depender de ninguém que já estava nesse mercado. E eu vi a transformação de vida dessas pessoas, né? Muitas vezes eu passei por algumas dificuldades na minha vida e eu acho que se não fosse a corretagem, eu não estaria aqui, a gente não estaria onde a gente está.
tanto em crescimento profissional como em crescimento de ganho, de ter uma casa melhor, de ter um carro melhor, de ter algo investido, de você pensar no futuro, pensar em aposentadoria, pensar em guardar dinheiro e tudo isso. Então, eu acho que a corretagem, além dela você transformar a vida da pessoa, principalmente no ramo Minha Casa Minha Vida, eu falo que a gente não está vendendo um apartamento, a gente está mudando a vida da pessoa, porque depois que você tem o primeiro, é muito mais fácil você comprar o segundo. Eu estava vendo algumas estatísticas, muda não só a vida daquela família, muda de gerações. O filho que vai nascer, já vai nascer com a casa própria. Quando uma pessoa vai embora, o apartamento já fica ali quitado, então já tem o teto. Deixa um legado, é Deixa um verdade. legado, e além de deixar um legado, eu acho que retribui de volta, né? Então, o que você joga para o universo, acredito que volta para você. Então, eu falo que o corretor que tenta, no Minha Casa Minha Vida, principalmente, que a gente está trabalhando com um cliente muito mais delicado, a gente está trabalhando com um cliente ali que ganha R$ 2.500 de renda bruta, às vezes uma renda familiar, R$ 4.000 de renda familiar, e às vezes morou de aluguel a vida inteira, e aí, no momento dele comprar um apartamento, às vezes pega um corretor que tenta fazer algo, vender algo Que não cabe, que às não vezes. cabe, às vezes para a pessoa, e você pode prejudicar a vida da pessoa. Então, eu falo que nesse ramo do Minha Casa Minha Vida, eu não saio dele, eu sou apaixonado por ele exatamente por isso. Porque você tem lições de vida diariamente, porque muitas vezes a gente reclama de muita coisa que a gente tem, mas tem, acho que 50% das pessoas não tem o que a gente tem, 60%, 80%. E eu acho que você transformando vida, esse próprio universo, ele vai te retribuir de volta. Da mesma forma que você fizer um monte de venda errada, um monte de que eu posso dificultar a vida da pessoa, você vendendo certo e transformando a vida da pessoa, a sua própria vida vai ser transformada automaticamente. Disso que você falou, ontem eu tava conversando com a tua mãe, né? E ela falando justamente olha que louco, né? Ela tava realmente num momento falando do quanto o mercado imobiliário mudou a vida dela. A percepção do mundo, não só em termos de financeiros, mas no início foi financeiro, Sim. né? E ela estava me passando uma experiência de quando ela começou, que um diretor chamou a gente para ir num restaurante, né? E ela falou assim: meu Deus do céu, eu não vou, porque eu não tenho condição de pagar esse almoço, né? E quantos são os profissionais que realmente já tiveram essa experiência de ir para um plantão, de ir para um ambiente sem recurso, né? Sem dinheiro, mas ainda acreditando naquele processo da venda, né? Porque é um processo que você constrói. E aí, a pergunta que eu tenho para falar sobre isso, para quem está nos ouvindo aqui, seja uma pessoa que não é corretor ainda, né? Mas já está pesquisando, provavelmente vai pesquisar no YouTube, vai pesquisar no Instagram e vai acabar encontrando aqui um material nosso para falar. Ou aquele que já é do mercado vai se ver em uma situação como essa. Mas quando a gente fala hoje, puxa, você, superintendente da Vivaz House, eu quero uma história raiz. Porque às vezes as pessoas não imaginam que aquela pessoa que está falando hoje já fez rua, já fez ponto de captação, já ligou, já se deu mal, já chegou em casa cansado, já achou que ia dar certo e não deu. Então, assim, quero buscar aí na tua memória alguma situação, alguma história, né? Eu sei que agora podcast é assim, né? A gente não prepara, a gente joga e a pessoa traz. Mas sempre traz o melhor dela. Conta uma história de alguma situação da corretagem ainda. Eu sei que a gente vai ter outras situações em outros momentos, mas da corretagem ainda. Todo mundo acha que é fácil chegar aqui e acho que eu cheguei em 2 dias, 1 mês, 2 meses, mas foi 6 anos, né? Então eu fiquei ali 3 anos como corretor, fiquei quase 2 anos e meio ali, 3 anos, 2 anos e meio como gerente. Aí, de gerente, eu fui gerente de salão, fui gerente de parceria, fui gerente híbrido. Depois eu virei superintendente de parcerias e depois eu larguei todo o canal da parceria para vir para cá. Então, isso, acho que a gente vai contar um pouquinho mais para frente. Mas a gente ralou muito no começo, porque, como eu disse, era uma empresa nova. Então, era uma empresa que tinha acabado de nascer. Então, tanto eu como a empresa aprendeu muito naquele momento, e aí eu lembro que nunca tinha panfletado na minha vida, né? E era um menino novo, tipo, eu tinha acabado de sair da escola e tal, e fui lá pro plantão, aí vi todo mundo etiquetando, panfletando.
E aí tinha um corretor dentro do plantão que fazia muito trabalho de rua e vendia muito. Vendia 5, 6, 7, 8, 9, 10 apartamentos por mês. E naquela época não tinha ninguém que fazia isso, principalmente ali, que era uma empresa que tinha acabado de começar. Aí eu falei, eu vou fazer a mesma coisa ali. Peguei e comecei a etiquetar. Aí fui para a porta do metrô, a gente fazia um projeto em Itaquera ali. Aí fui na porta do metrô Arthur Alvim. Cheguei lá, falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Porque eu fui sozinho, ninguém Aí a quis ir vergonha. comigo. Falei, nossa, eu vou morrer de vergonha agora. Aí eu tava com um bolo desse tamanho, assim, né, de panfleto. Aí eu falei, não, vou deixar nos comércios primeiro. Aí cheguei no comércio, já deixei um bolo desse tamanho, pra já acabar rápido. Já acabar. Aí fui ali, fiquei uns 10 minutos panfletando no metrô ali. Aí, nesses poucos 10 minutos que eu fiquei, com as últimas coisinhas que sobrou, assim, apareceu uma turma, assim, de gente que naquela época, tipo, estudava ainda junto comigo. Eu falei, meu Deus, tipo, Ai, meu Deus, gente que você conhecia e você um monte fazendo. de gente que eu conhecia, eu aqui panfletando e tal. Mas aí é aquele momento que você pensa mais nos outros do que em você. No julgamento dos No outros. Né? julgamento das pessoas. Hoje, você me der um panfleto, eu entrego em qualquer lugar. Se você me der qualquer coisa, eu faço, porque aquilo ali não é um instrumento de trabalho nosso. Aquilo ali é onde a gente vai tirar nosso dinheiro. Então, quando eu voltei para a loja, eu já tinha uma proximidade maior com o meu gerente, aí eu contei para ele, falei, meu, não consegui, fui sozinho e tal, mas não deu. Ele falou, meu, no começo, quando você for, vai com algum corretor que já faz, tal, para você ir perdendo a timidez. E aí ele falou, cara, quando você tiver isso aqui na mão, não pensa não é um folheto. Isso aqui você está entregando o seu material de trabalho. Então, é isso aqui que vai te dar o dinheiro e que vai te dar a venda no final do dia. Então, o que os outros vai pensar ou deixar de pensar é problema deles. O importante é você pensar em você. Foi naquilo que eu falei há um tempo atrás. Nós somos a nossa própria empresa. Então, se você quiser fazer a sua empresa decolar, você vai precisar fazer algumas coisas que ninguém faz. Da mesma forma que você tem que abrir mão de muita coisa para chegar aqui onde eu cheguei. E quanta gente tá no mercado e acaba não tendo essa consciência, né? Ontem eu tava num evento e uma das frases que eu coloquei é que, assim, o nosso maior inimigo no mercado imobiliário, minha visão, né? É que a gente entra fácil no mercado. Quando eu falo entra fácil, vamos entender. Se eu quiser ser médica, eu vou ter que ter uma formação superior de 5, mais residência, mais construir alguma história para depois ter lá minha estrutura, meu consultório e me ver como uma médica. Professora, se eu quiser prestar um concurso público, eu vou ter que estudar para caramba, né, para um concurso público. Na corretagem, sim, você faz um investimento no TTI, você faz um investimento de tempo, mas com certeza é muito mais fácil de entrar. Sim. É um mercado fácil de entrar, é um mercado fácil de manter. Manter no que eu digo assim, Andressa, não é fácil de manter. É fácil. Você se enrola quando você vê, um ano passou. Mas não é fácil prosperar, né? E as pessoas muitas vezes não entendem que o nosso maior inimigo é o fato do mercado ser fácil de entrar. E aí fica a sensação de que é fácil também prosperar. Né? E para prosperar é igual qualquer processo, né? Como você falou, se ambientar. Ontem a gente terminou esse evento com eu pedindo para todo mundo gritar, né? Eu tenho um negócio. Né? O quanto é importante a gente entender que a gente tem um negócio. Quando você sai de casa, né? Você não tem você abre uma lojinha, a lojinha tem o teu nome, não é uma PJ. Né? É o teu nome que está ali e cada ação que você faz é o que você falou, né? De prospecção para ter algum retorno. Né? Eu comecei esse podcast falando do impossível e do improvável. Acho que já fica claro aqui, o primeiro improvável é a tua posição hoje com 23 anos. Porque muita gente pode imaginar que talvez você precisasse viver mais coisa para estar nessa posição. Uhum. E cada vez mais o que eu vejo é que a experiência, ela só é válida para a gente quando a gente põe em ação. A experiência que são anos de vivência pode ser um peso para você, porque tem gente com 15 anos no mercado que não construiu nada no mercado. Então, a não experiência, mas a experiência com ação, ela te dá muito mais velocidade, né?
E aí, aonde eu quero chegar? Acho que o teu primeiro impossível não tá no mercado imobiliário. Teu primeiro impossível tá na tua vida. Porque eu sei que lá atrás, você teve algumas pessoas disseram que você não ia conseguir fazer algumas coisas. Eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho esse lado teu também, né? Eu tenho um amigo meu que ele fala que eu tenho 23 anos, mas que eu nasci com 17. Então, ele fala, meu, você não tem 23 anos, não é possível, tá? Mas é que muitas coisas faz a gente amadurecer mais novo, né? Para quem não sabe, quando tinha ali meus 15 anos, eu perdi meu pai, que não foi fácil. Eu perdi ele literalmente ali junto comigo, né? Ele literalmente foi embora, o último momento dele. Hoje eu agradeço que eu falo que eu vivi com ele do início da minha vida até o final, porque ele morreu no meu colo. O último suspiro dele foi no meu ombro. Não falo isso hoje com sentimento de tristeza, falo de alegria, porque se não fosse essas dificuldades, talvez eu não estaria aqui. Talvez hoje eu não acho egoísmo eu falar isso, mas talvez hoje, se o meu pai tivesse vivo, talvez eu não estaria nessa posição, nem nessa profissão e nem com a maturidade que eu tô hoje. Então, eu acho que tem coisas na vida que acontecem que faz você amadurecer mais cedo. E da mesma forma que faz amadurecer mais cedo, te traz a responsabilidade mais cedo. Então, ali quando meu pai foi embora, eu me vi ali, minha mãe, 2 irmãs, então eu falei, meu Deus do céu, e agora? 3 mulheres dentro de casa, e por mais que eu nunca tive responsabilidade de ser o homem da casa, porque eu sempre tive minha mãe e tal, eu me via numa responsabilidade, porque eu me via ali com 3 mulheres, minha mãe passou a vida inteira com meu pai, então ela perdeu o alicerce ali que ela tinha dentro de casa, num momento que a gente não estava estruturado financeiramente, então a gente estava uma fase ruim, mas me mostrou e me ensinou muita coisa. Ali acho que foi o momento que mudou literalmente minha vida como ser humano e mudou minha vida de enxergar o mundo de uma forma diferente. Porque ali eu aprendi com ele muitas coisas, tanto de pessoas. Meu pai era o cara que vivia rodeado de gente, rodeado de pessoas. Era um cara que ajudava todo mundo. Inspirava as pessoas. Inspirava, batalhava. Pessoas. E depois que ele se foi, às vezes muitas pessoas dessas que ele ajudou, que ele batalhou, que ele inspirou, nunca ligou em casa nem para perguntar se a gente estava precisando de um ovo frito. Ou nem se eu estava precisando de uma conversa. Porque ali eu tinha 15 anos, tava ali meio que na flor da adolescência. Eu sempre fui um cara, como que eu posso dizer, antecipado. Então, com meus 15 anos, eu já dirigia moto, eu já saía, eu já curtia. Então, nesse momento, as pessoas mais julgou do que ajudou. Ajudou a julgar, que eu falo, em qual sentido? Julgar em todos os sentidos. Que não ia dar certo, que eu ia fazer coisa errada, que minha mãe não ia conseguir me segurar, porque ali eu já era um menino que saía, que já curtia. Então, o pessoal falava que eu ia virar um baladeiro, vamos dizer assim, para não falar outras coisas. Então, aquilo para mim foi um motivo também de eu me provar. Tipo, hoje eu faço, foi igual eu falei, o que eu faço hoje é para o meu crescimento próprio e pensando no meu futuro e no futuro da minha família, que é eu, minha mãe e minhas irmãs. Então, o que eu faço dedicado a elas e a mim. Agora, o que os outros pensam, desde aquela época, graças a Deus, nunca me atingiu. Porque eu conquistando minhas coisas e provando tudo que eu sou, já automaticamente já demonstra aí cala a boca de muita gente. Então, eu nem preciso ir lá e discutir e mostrar. Às vezes, aquela pessoa que falava mal, desde quando meu pai morreu, às vezes está numa vida estagnada e não tem hoje metade do que eu tenho com a idade que eu tenho. Então, isso fez eu ser homem e amadurecer mais cedo, e eu agradeço também da minha mãe ser o que ela é, né? Eu acho que numa situação dela, poucas pessoas suportariam aquilo
que ela passou, que ela conseguiu sozinha, sem a ajuda de ninguém ali, óbvio. A gente tem umas ajudas que não tem como esquecer, Mas o dia a no dia dia a era de dia era vocês. ela. As Era ela. 24 horas do dia eram de E vocês. aí uma coisa que mudou muito, assim, é quando meu pai morreu ali, a gente não queria continuar no mesmo apartamento, né? Então a gente se mudou para um apartamento e era um apartamento muito menor, era um apartamento de 2 Nossa, é quartos. verdade. E aí eu dormia junto com a minha mãe, todo dia. Então, à noite ali, eu acho que eu era o único que eu via ali o choro, a dificuldade, o desespero, ou não conseguir dormir, ou a ansiedade. Então, o que eu levei comigo daquele momento é que eu não quero que meu filho ou que minha mãe e minha irmã ou não passe isso nunca. Então, eu não tô falando do luto só, eu tô falando da crise, do desespero, de não conseguir ter um dinheiro, de não conseguir pagar uma conta, de não conseguir pagar uma escola pro filho, de não saber se vai conseguir fazer uma compra do mês. Então, não é o desespero do luto, o luto a gente vai ter, o resto da vida a gente aprende a conviver com ele, e eles nos ensina muita coisa também. Então, hoje eu falo abertamente que eu, igual eu já falei antes, que eu agradeço, em vez de se entristecer, eu agradeço. Não vai voltar, meu pai não vai sentar aqui na cadeira e não vai voltar de volta. Então, acho que, além desse momento ter me mostrado aquilo de não querer meu filho, nem ninguém da minha família passando por aquilo de novo, então deu aquele estado de eu preciso correr, eu preciso ir atrás e eu preciso mudar de vida. Também veio uma coisa que me transformou, de aprender que na dificuldade é onde você tem o maior ensinamento. Então, hoje eu trabalho com pessoas e faço a gestão de bastante pessoas e às vezes tem aquela pessoa que é problemática, né? Que eu falo pessoa problemática, não que é uma pessoa com problemas, é a pessoa que faz o problema ficar maior do que ele é. Perfeito. Então, quando a gente tem um problema, ali eu estava numa situação que não tinha mais o que fazer. Então, quando você tem um problema, são duas coisas. Ou você vai resolver o problema, ou você vai transformar o problema maior do que ele é. É isso. Então, isso é o que eu falo para muitos corretores meu e para muito gerente. Meu, tá com um cliente, não tá aprovando ali no que ele quer. É duas opções. Ou o cara vai comprar um apartamento menor e vai encaixar no bolso dele, que é o que ele consegue no final do dia também. Então, você precisa mostrar para o cliente que é o que ele consegue comprar. Então, não adianta o cliente achar Sem medo, que pode né? tudo Sem e medo. pode nada, mas o problema das pessoas é que ela prometiza esse problema. Então, o cara chega lá com uma renda de R$ 4.000, ele quer comprar um apartamento de 2 dormitórios com varanda, suíte, vaga, e aí a pessoa já fica com medo de perder aquela venda porque ela já sabe que ele não consegue comprar. Mas a gente não tem que ficar com medo, a gente tem que ir lá e mostrar pro cara. Cara, ó, você quer comprar um apartamento de 2 dormitórios, suíte, varanda e vaga? É isso aqui, ó, dessa forma. Você precisa dar tanto de entrada, tanto de parcela, mas eu tenho outra opção. Então, se você tem um problema, é muito mais fácil você corrigir ele do que deixar ele maior. Aqui você trouxe 2 lições, né? E sempre digo isso, ame problemas, né? Porque as pessoas veem valor nas pessoas que amam problemas, porque elas têm mais facilidade em resolver. E quanto maior os problemas que você resolve, né, mais valor você tem para as pessoas. Né? Exato. E não é o maior problema no sentido de ser um problemão, mas o quanto você identifica que é um problemão para o outro e você consegue fragmentar aquilo e mostrar que é mais natural, né? Que é o que você falou. E eu acho que no nosso atendimento ao cliente é isso. Se você aumenta o que a pessoa está sentindo ali, você não conduz ela para venda, né? Você está sendo conduzido pelo cliente a ter as mesmas emoções que ele. Então, peraí, quem é o profissional nessa história? Né? Não, e no Minha Casa Minha Vida ainda, eu acho que é mais do que ainda no médio e no alto padrão. Porque no Minha Casa Minha Vida você trabalha com crédito associativo. Então, primeiro você aprova o cliente, para depois vender o apartamento. História. Eu falo que antes da gente vender o apartamento, a gente vende o crédito. Então, quando você tem o crédito na mão ali, você já sabe o que o cliente vai conseguir comprar e o que ele não vai conseguir comprar. Óbvio, existem clientes que vai ter a ajuda de um pai, a ajuda de um primo, de um sobrinho, e assim vai indo. Porém,
a maioria dos clientes não tem essa ajuda. Então, quando você pega aquele crédito ali, você já sabe aonde o cliente consegue comprar e o que ele consegue comprar. Então, se você joga a expectativa desse cliente lá em cima, sabendo que ele não vai conseguir comprar aquele apartamento, depois, quando você for fazer a reversão para jogar ele no que ele realmente consegue, ele já vai estar com a expectativa lá em cima. Então, é o próprio corretor e o próprio gerente que vai trabalhar a emoção do cliente, do que ele pode e o que ele não pode comprar. Perfeito, perfeito. Vamos falar uma coisa aqui. A gente falou do amar problemas, a gente falou do improvável e o quanto você pode trabalhar positivamente com os desafios que o universo te coloca, né? E você demonstrou muito bem isso. Vamos falar agora. Pode ser que tenha gente assistindo a gente que queira fazer uma transição da corretagem para uma posição de liderança, né? De equipe, de assumir equipe. Eu quero falar com você assim, qual foi o teu principal desafio de mudança de chave enquanto corretor para gerente? O que você teve que... Tudo que era natural para você, ok, a tua energia, né, a forma como você vê o mundo e tudo mais, mas o que você teve que, de alguma maneira, se moldar ou ajustar para uma posição de liderança, incentivando aí as pessoas que talvez queiram trabalhar até um dia com você, né? Assim, quando você é corretor, você trabalha para você mesmo, teoricamente, né? Óbvio, você tem um gerente ali, você tem seu gestor, mas você trabalha para você. Se você quiser fazer trabalho de rua, você vai lá, etiqueta um panfleto e vai. Se você quiser fazer anúncio, você vai pegar a sua comissão, tirar ali 30%, 40% dela para fazer anúncio. Se você quiser prospectar de diversas formas, é você mesmo que faz. Quando você vira gerente, você vira gestor. Então, já é uma posição totalmente diferente. Porque agora você está deixando de ser o corretor ali que está na fábrica de chão, na mão de obra, e está virando um gestor para auxiliar essa pessoa, esse corretor que está ali, crescer. E às vezes até crescer, até virar um gerente do seu lado. É verdade. Que isso é o que eu vendo, que eu acho maravilhoso ali. Tem várias pessoas que passou por mim assim, que hoje é gerente, que talvez veio como gerente, mas já veio desacreditado e não vendia o que vendia. Mas quando você tá nessa posição, você tem que lembrar que você já foi aquele cara dali de baixo. Que é o que eu levo comigo hoje. Eu já fui aquele corretor, eu sei a dificuldade. Só que não é todo mundo também que é igual a você. Então, não é todo mundo que ia fazer trabalho de rua igual eu, depois que perdi a vergonha, ia fazer um vídeo e postar igual eu, divulgar igual eu. Eu falo que muita gente brinca comigo, né, que a camiseta da empresa era uma tatuagem minha, porque em festa de família eu tava com a camiseta da empresa, no bar eu tava com a camiseta da empresa, em aniversário eu tava com a camiseta da empresa, porque eu sempre tava trabalhando e eu ia sempre me vender como corretor. O corretor, ele tem que se vender como corretor. E o gerente, ele precisa entender que nem todo corretor vai ser um corretor igual ele. Então, por exemplo, eu sempre fui o cara que era muito melhor num trabalho de rua e num trabalho online do que em ligação. Hoje, óbvio, com o conhecimento que eu tenho, você pode me dar um telefone que eu ligo para qualquer cliente. Mas naquela época, no começo, como eu era muito novo, às vezes se eu ligasse para um cliente, ele já falava, meu, é um adolescente que está aqui falando comigo. Então, eu tinha esse receio. Da mesma forma que tinha um corretora do meu lado que não fazia um trabalho de rua e ficava ali ligando o dia inteiro e fazia venda tanto quanto eu. Então, eu acho que o gestor, ele tem que identificar o perfil de cada corretor. Qual é o corretor online, qual é o corretor do trabalho de rua, qual é o corretor da oferta, qual é o corretor que é melhor num atendimento, que faz uma puta de uma apresentação, mas não é tão bom no fechamento. E às vezes um corretor que é muito bom no fechamento, às vezes não é tão bom na apresentação. Então, eu acho que o gerente, ele tá ali naquela função para identificar a dificuldade de cada corretor e mostrar para ele como ele pode consertar essa dificuldade. Acho que é isso. Muito bom. E aí você já pincelou, né? Realmente, assim, você se vestir de vivaz e transbordar para as pessoas quem você é, né? O que o mercado imobiliário já te ofereceu? Você já comprou seu apartamento? Conta um pouquinho sobre isso. O meu primeiro apartamento que eu comprei,
eu sempre fui muito, como que eu posso te dizer, não é... minha mãe fala que eu sou doido, né? Mas não é doido a palavra certa. Mas quando eu tinha 19 anos ali, o primeiro salário que eu peguei, assim, mais alto, tal, naquela época eu ganhei, tipo, 15 mil reais. Mas, pô, 15 mil reais para um moleque de 17 anos ali, há 6 anos atrás. Aí eu já falei pra minha mãe, mãe, cheguei dentro de casa e já falei, vou comprar um apartamento já. Aí ela falou, Matheus, é o primeiro salário que você faz, não vai ser todo mês assim. Eu falei, não, pode comprar, tal. Aí, com os meus 19 anos, já comprei um apartamento, coloquei umas anuais ali alta. Minha mãe falou, meu, como você vai ter dinheiro para pagar essas anuais? Eu falei, meu, daqui 2 anos, quando chegar essa anual, eu não quero nem ser mais corretor, eu já quero ser gerente, eu já quero estar ganhando o dobro do que eu ganho hoje. E aí, depois disso, veio aí mais 3. Então, hoje, já tenho aí alguns imóveis, todos eles para investimento, pensando no futuro. Eu sempre falo que nos meus 40 anos ali, eu já quero diminuir o meu trabalho. E aí eu sempre brinco e sempre falo para todo mundo que com 40 anos eu vou ter 25 apartamentos quitados. Então hoje eu faço como se fosse uma alavancagem desses próprios apartamentos. Eu vou pegando o aluguel de um, pagando a parcela do outro. Aí depois, daqui a pouco, tem 2 alugados. Aí você pega o aluguel dos 2 e compra mais 2 e assim vai indo. Então hoje virou um ciclo que o meu próprio investimento paga o meu investimento novo. É muito doido. O primeiro apartamento que eu comprei foi um apartamento de um dormitório, que na época eu paguei 134 mil. Hoje vale 250, 300 imobiliário do jeito que tá. Minha parcela de financiamento é R$ 480. Meu aluguel é 1.600. Então, desse apartamento já me sobra R$ 1.200 por mês. Com esses R$ 1.200 que me sobra, eu já fiz outro apartamento que fica pronto daqui 3 anos, com uma parcela de R$ 1.200. Então, esse apartamento meu alugado já está pagando o outro apartamento que vai ficar pronto. E aí, você começa a usar um para pagar o outro. Além da valorização, tem essa questão do aluguel, que você consegue ter o rendimento, além do bem que está sendo valorizado. Já deu aula para um monte de cliente, hein? Já deu aula para um monte de cliente aqui falando da história dele. Corretor, o corretor tem que 23 passar isso para o cliente. O corretor que não passa a prova social para o cliente, óbvio, ele vai conseguir a venda, mas eu falo, é muito mais fácil. Quando você já comprou um apartamento, quando você já passou o que o cliente está passando, é muito mais fácil de você convencer o cliente daquilo, porque você vai passar a sua prova social daquilo. Então, que todo mundo é capaz, né? Então, por isso que eu falo, quando a gente vende um apartamento Minha Casa Minha Vida, a gente só não está vendendo o sonho da pessoa, a gente está literalmente mudando a vida dela. Até porque você vende um apartamento hoje para um jovem, vai. Pega um menino lá de 19 anos, está comprando um apartamento Minha Casa Minha Vida. O cara ganha R$ 4.000. Daqui 3 anos, às vezes ele já cresceu dentro da empresa dele. Quando ele pega esse apartamento, ele já está ganhando 10. Talvez ele nem vai querer morar ali. E aí ele vai pegar a valorização desse apartamento para vender. Com o dinheiro que esse apartamento rendeu, ele vai comprar um maior e assim vai indo. Então eu falo que a gente não vende só para moradia, a gente vende para mudar literalmente a vida da pessoa. Muito top. Vamos falar um pouquinho o seguinte, tenho 2 questões aqui para você. Aí você escolhe qual você quer responder primeiro, tá bom? Uhum. Vamos fazer uma pausa para ver se ele vai derrubar a água, porque eu tava esperando ver se ele não derrubava a água para eu derrubar a água, tá? É aquela pausa do meme para vocês darem risada. Vamos ver se ele vai existir hoje ou não. Rapaz. Obrigada. Ufa, passei por essa. Acho que a probabilidade de eu derrubar essa água era muito maior. Matheus, tenho 2 perguntas. A primeira, você tá num momento, eu sei, de ter saído de uma posição na superintendência de parceria para montar o time de superintendência dentro da Vivaz House, que são modelos diferentes de trabalho, né? Porque antes é um trabalho de se conectar com imobiliárias e tudo mais, e agora de criar o teu time, de ter realmente o time que tem um pouco da tua cultura, assim. O que é inegociável e o que você busca
né? Nas pessoas que você quer do teu lado para crescer junto com você, assim. Hoje, quando eu vou contratar um gerente, né? Um cara que está mais ali no cargo de gestor, eu prezo pela confiança. Não tem como eu ter um gestor que esteja ali querendo me derrubar ou querendo tomar o meu lugar. Eu acho que em toda empresa, em todo lugar que eu passei ali, não falo toda empresa não porque é uma só, mas todo cargo que eu passei, de gerente de parcerias, de gerente de salão, de corretor, todo mundo que cresceu junto comigo. Então, quando a gente vai contratar um gestor, eu prezo pela confiança. Então, às vezes eu prefiro ter um cara que não está preparado para o cargo, mas que eu vou formar e que vai ser da minha confiança, do que já ter um gerente ali, que a gente chama, né, macaco velho de mercado, que vai fazer venda por fora, que vai, quando eu virar as costas, vai falar mal de mim. Então, eu prezo, além da confiança, ter essa mesma pegada que eu. Não adianta eu sou ligado no 320, não adianta eu pegar um cara ali no 120. Então, quando eu falo ligado no 320, não é só de trabalho, assim, até porque eu não trabalho de segunda a segunda, 12 horas por dia. Se eu falar que eu falo isso, eu tô mentindo. Mas de ter essa pegada de querer crescer, de querer mudar de vida, de querer ganhar dinheiro, de querer trocar de carro, de querer comprar um apartamento maior, de querer mudar a vida da sua família. Então, eu quero gente gananciosa que queira mudar de vida. A ganância, ela não é ruim. A ganância, ela é ruim quando ela faz você pisar na cabeça de alguém para você conseguir algo. Eu falo da ganância de mudar de vida mesmo. E ontem eu tava brincando, né? Ontem eu fui fazer uma tatuagem e aí fui fazer com um cara bem famoso, então não é um lugar barato. E aí eu tava falando com um dos meus gerentes, e aí eu falei pra ele, Aí ele falou assim, quero fechar um braço e tal. Aí eu falei, vou perguntar pro tatuador aqui quanto é. Ele falou, pra fechar o braço é R$ 20.000. Aí eu mandei pro meu gerente e falei assim, se você fizer tantas vendas, até abril do próximo ano, o braço tá resolvido. Eu te dou a tatuagem. Cara, deu acho que 5 minutos que eu desliguei a ligação, o meu gerente mandou no grupo dele, com os corretores deles, que eu tenho acesso. Se a gente fizer tantas vendas até abril, eu dou R$ 10.000 no Pix pro corretor que mais vender. Ou seja, o cara já pegou para ele e já passou para frente. Então, eu preciso de gente que queira isso. Eu sou o cara que não gosto e nem quero só eu ganhar dinheiro. Então, todo mundo que trabalha comigo sabe, eu faço bastante coisa para ajudar a pessoa e auxiliar. Então, hoje, eu pego todo esse conhecimento e todo esse gás que eu tenho e jogo para baixo para auxiliar as pessoas. E eu quero ver todo mundo ganhando dinheiro, então eu faço bastante brincadeiras até nesse sentido. Putz, se fizer tantas vendas, eu te dou uma tatuagem. Se fizer tantas vendas, eu te dou um... Então, eu acho que isso motiva também o cara que tá ali na ponta. Você falou de um tema que é muita gente acha que estar no mercado imobiliário significa não ter vida, né? 24 horas por dia. Não que você não tenha que estar ligado, né? No atendimento ao cliente ou no atendimento do corretor e tudo mais. Mas você tem uma característica de ser mais estratégico, né? Conta um pouco esse teu modelo. Talvez você nem tenha parado para pensar sobre isso, né? Eu que vejo de fora, que sempre olhei e falei, puxa, vai crescer, porque não é o faz por fazer, né? Tem um olhar estratégico. Como é que você conseguiu ter esse equilíbrio que normalmente as pessoas... Vamos lá, né? O equilíbrio é a longo prazo, porque a curto prazo você pende para um lado e vai, depois pende para o outro e vai. Mas conta um pouquinho sobre esse teu olhar, né? Para mim, isso no começo foi muito difícil, né? Porque eu tinha 18 anos
trabalhava ali de segunda a segunda, eu acho que os 3 primeiros anos ali como corretor, eu acho que foi o momento que eu mais trabalhei, porque foi o momento que eu comecei a ganhar dinheiro, então eu queria ganhar mais, e mais, e Sábado, mais, domingo, e mais. feriado. Então, se eu tivesse cliente para atender sexta, sábado, domingo, feriado, segunda, terça, quarta, eu tava lá. E foi no momento mais difícil, porque todo mundo me chamava de louco, porque eu tinha 18 anos, todo mundo falava, meu, vamos pra... Os amigos provavelmente batiam na tua porta. Eles estavam no bar, eu tava no plantão. Enquanto eles estavam na balada, eu tava dormindo para chegar no plantão cedo para atender um cliente. Então, eu abri mão de algumas coisas para estar onde eu tô e chegar onde nenhum deles chegaram. Perfeito. Chegou, né? Então, para você estar em algum lugar e ter alguma coisa, você precisa abrir mão de um monte de coisa. Hoje, eu falo muito para os meus corretores, né? Precisa sim ter um dia para você tirar sua folga, precisa sim ter um dia para você ficar com a sua família. Senão você ganha dinheiro, chega uma hora que você ganha dinheiro e não tem nem onde gastar, porque você só trabalha. E se você não tiver essa pausa, você vai ficar doido, não tem como. Óbvio, se você é aquela pessoa que trabalha de segunda a sexta para ganhar 4, 5 mil reais, eu nem quero que você trabalhe comigo. Eu quero pessoas que vai trabalhar o quanto tem que ser trabalhado e queira ganhar 30, 40, 50, 60, 80. As pessoas sabem que às vezes as pessoas olham o mercado Minha Casa Minha Vida ali que acha que não tem. Eu ia falar disso agora, Matheus. Estava guardado aqui. Acha que não tem a possibilidade de ganho tão alto igual no alto padrão. Hoje eu enxergo de uma forma totalmente diferente. Eu acho que, inclusive, é muito mais fácil você ganhar mais dinheiro no Minha Casa Minha Vida do que no alto padrão. Primeiro, com Minha Casa Minha Vida, você não tem crise. O cara sempre vai trocar o aluguel pela casa própria. Perfeito. A demanda é gigantesca. Cada governo que entra vai tentar melhorar cada vez mais. Perfeito. Independente se é esquerda, direita, centro, quem entrar vai querer ajudar. Pelo tanto de benefício que o programa traz para o Brasil, para a Caixa Econômica Federal e tudo. Então, é muito mais escalável. Às vezes eu vejo um corretor do alto padrão, não ficando bravo os corretores do alto padrão comigo, minha mãe é do alto padrão, mas às vezes o cara demora de 2, 3 meses para vender e depois fica 2, 3 meses sem vender e faz um VGV de 5 milhões. Aqui no Minha Casa Minha Vida, hoje a gente trabalha com VGV médio de 250 mil. Um corretor hoje de alta performance, que não são todos, não adianta falar que é todos, que é mentira, vai vender de 7 a 10 apartamentos por mês. Então, o cara já fez 2,5 milhões de VGV por mês. A comissão dele é 2,5, é só fazer conta. Um corretor ali mediano, corretor médio ali, ele vai fazer de 3 a 4 vendas. Então, a gente já está falando de um VGV de 1 milhão ali por mês. E o corretor que trabalha ali na batidinha, que é o corretor que trabalha 4 dias na semana, que fica no plantão mais fumando cigarro e tomando café do que trabalhando, vai fazer uma venda por mês, vai ganhar 5 mil reais por mês. Então, isso é muito doido também, assim. Eu falo, esses dias eu tava conversando com o meu chefe, né, com o Mizuno, meu diretor, e aí eu não lembro como foi, mas no domingo o Mizuno ia fazer alguma coisa relacionada ao trabalho. E aí o Mizuno me perguntou, e você vai fazer o que domingo? Eu falei, Mizuno, vou andar de cavalo. Que, aliás, é sua paixão. Que, aliás, é minha paixão. Cara, a gente tá montando a empresa nova, então a gente tá contratando gerente, então a gente tá contratando corretor, a gente tá fazendo tudo isso virar. Primeiro final de semana, não tinha nem corretor, eu não tinha nem sistema, eu vou fazer o que lá no plantão de domingo? Então eu falo, eu sou o tipo de cara que, enquanto eu tô no plantão, eu tô ali trabalhando. Enquanto eu tô no plantão, eu não tô fumando, igual eu acabei de falar, não tô fumando cigarro, eu não tô tomando café, eu não tô fazendo fofoca, eu tô trabalhando. Então, graças a Deus, hoje eu tenho até confiança nisso.
Se eu ficar lá 5 horas por dia no plantão, 6 horas por dia, 7 horas por dia, às vezes eu fiz mais do que o cara que chegou lá 8h45 e ficou lá até 10 horas da noite. Fica ali, né? Exato. Então, às vezes eu prefiro o corretor que esteja ali trabalhando fielmente, nem que seja menos tempo, do que o cara que fica ali o dia inteiro estagnado e sem fazer nada. Verdade. Matheus, as pessoas, eu acho que também falando de quem nos assiste, né? E eu provoco muito isso. O que as pessoas precisam, né? Sempre gerar conteúdo para quem está nos assistindo, instigar quem está nos assistindo a participar, ver o mercado imobiliário de uma maneira diferente. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço do processo, né? Você cresceu rápido e jovem, né? Sim. Quais foram as principais transformações que você teve que promover em você, né, para que isso acontecesse? Eu sei que muitas parecem naturais, mas, de novo, eu vi várias transformações talvez de comportamento, de imagem, de posicionamento. Quais foram as principais? Quais transformações você teve que fazer para assumir o que você é hoje, né? Qual o processo que teve que participar aí? Eu acho que quando eu era corretor, tinha muitas correções que o meu gestor enxergava que eu tinha que fazer e eu não enxergava. Então eu achava que eu já estava preparado para ser um gerente. E aí ele falava, calma, calma, calma. E talvez se ele não tivesse essa calma e tivesse deixado se levar pelo gás que eu tinha e pela cobrança que eu tinha de assumir esse cargo, talvez eu não seria o que eu sou hoje, porque eu amadureci. Então, hoje, muita coisa que eu fazia antes, eu não faço. Eu ia trabalhar com tênis, qualquer calça. Hoje, são poucas coisas que mudam no final do dia. Então, você chegar bem vestido para falar com o cliente, a forma que você se porta na mesa, a forma que você negocia com o cliente, a forma que você se comporta num atendimento. E às vezes eu não estou falando nem de roupa cara, roupa de marca, nada disso. Eu não estou falando de, de bens materiais, eu estou falando de comportamento. Que às vezes no começo eu errava e não enxergava. E para mim já é mais difícil, né? Porque eu já tenho o julgamento da pessoa antes. Às vezes, por exemplo, é o que eu falo, o mercado imobiliário ele é uma roda gigante, né? E parece que ele é grande, mas ele é É pequeno. verdade. Você encontra todo mundo. Hoje, eu nesse cargo de superintendência, eu sou diretor de 2 pessoas que fez parte da minha formação e que foi meu gerente. E hoje eu tô como Acima. a chefe dessa pessoa. E amanhã pode ser que eu esteja em outra empresa e esse cara, que era meu gerente hoje, que eu formei, que era um corretor meu, seja um diretor. Então, o mercado imobiliário, ele tem essa reviravolta. E graças a Deus, todo lugar que eu passei, eu nunca fiz nenhuma inimizade e nenhum inimigo. E eu agradeço muito a empresa, porque na época na época que eu estava ali no começo, a gente tinha 5 diretores. Então, eu fui corretor e virei gerente do Armando, que era um diretor. Depois, aí eu tive que sair de um lançamento para ir para outra loja. E aí, quando eu fiz essa mudança de loja, eu comecei a trabalhar com o Dante, que hoje está junto comigo na superintendência na Vivaz House. Depois eu saí do Dante, fui para parceria. Aí eu voltei para o Armando, que era outro diretor. Depois eu fui para o Bonner, que era outro diretor. E aí, o que eu sempre fiz? Cada um tem uma particularidade, cada um tem seus pontos ruins e seus pontos positivos. Perfeito. Então, se você está trabalhando com uma pessoa que tenta enxergar o lado bom e não o lado ruim, então tenta sempre absorver o que é bom. Então, foi isso que eu aprendi ao longo desse tempo. Puta, fui gerente de uma diretoria. O que essa diretoria me ensinou? Mudei, depois mudei, depois mudei. Hoje, se você pegar talvez a empresa,
é que muita gente saiu, acaba mudando de empresa, acaba parando de trabalhar, enfim. Mas dos 5 diretores que tinha na empresa, eu tinha trabalhado com 4. Eu só não tinha trabalhado com um. Então, e isso que eu acho que também fez eu chegar aqui. Porque o que ele fala, né? A gente está aqui para não cumprir ordens, né? Óbvio. A gente não é uma marionete que tem que ser movida ali da forma que todo mundo quer. A gente tem que se impor, a gente tem. Mas eu sempre fui aquele cara do. Meu, tá aqui, precisamos de um gerente de parceria. Ninguém acreditava na parceria. Tem coragem? Vambora. Tem Agora, coragem? Vambora. Qual é o teu é número de isso. parceria? Quanto de VGV você fez na parceria, Matheus? Vamos falar de prêmios agora? Vamos. Vamos, Cara, eu vamos. acho que a parceria, ela me ensinou muito. Eu virei primeiro gerente, contar um pouquinho da trajetória. Eu era corretor, aí eu virei gerente do lançamento, que foi um lançamento de um produto novo que a empresa não trabalhava. Então foi um desafio. Esse lançamento não começou a andar. A pessoa que era gestor desse lançamento saiu da empresa no meio do lançamento. Então aconteceu um rebuliço. E aí, antes do lançamento, eu tive que mudar de loja. Então é isso que eu falo dos desafios. Eu estava ali, já trabalhando 30 dias com a equipe que eu formei. Eu era o gerente do lançamento que mais tinha pasta, que mais ia vender. Uma semana antes do lançamento, Muda tudo. o Kina chega e me fala assim: cara, a gente vai precisar fazer algumas mudanças e eu preciso que você vá para outra loja. Aí eu falei, puta, que pariu, né? Tô aqui há 30 dias montando pasta, sou o corretor que mais tenho pasta, o gerente que mais tenho pastas, que mais tenho venda. Falta uma semana para lançar o projeto, eu vou ter que sair daqui. Eu poderia ser aquele cara que causaria, que falaria que não ia, e sei lá o quê. Não, falei, tá bom, vamos embora. Fui para lá e comecei a plantar ali e talvez até vender mais do que eu venderia se eu tivesse ali no lançamento. Então, eu acho que em alguns momentos tem coisa que a gente não tem que questionar, a gente tem que aceitar o desafio e ir embora. Se não é algo, obviamente, que vai prejudicar você. Eu ali estava estabilizado, teoricamente, financeiramente, então eu conseguiria fazer essa mudança. Talvez se eu tivesse desesperado ali atrás do dinheiro daquele lançamento, eu não ia conseguir fazer essa mudança. Depois a gente era gerente híbrido, né? Então, quando eu fui, por exemplo, ser gestor dessa loja da Penha, começou a ter o gerente, ele poderia ter a equipe dele, então eu tinha lá meus 10, 12 corretores, e também poderia atender parceria. E aí eu comecei a atender uma imobiliária aqui, outra imobiliária ali, e eu vi que não era algo que todo mundo estava fazendo, né? Eu comecei fazendo, e aí ali eu tive um mindset de falar, meu, ninguém tá fazendo e tem muita Tem um mar coisa ali de de possibilidade. possibilidade. E aí chegou um momento que eu tava fazendo 15 vendas da parceria, 10 vendas com a minha equipe, 15 da parceria e 15 da minha equipe. Foi aumentando o número da parceria. Começou tendo o número da minha equipe e as vendas da parceria, aí foi crescendo, crescendo. Aí chegou um momento que a empresa mudou de novo. Falou, meu, não vai ser mais gerente híbrido. Então, quem quiser ser gerente de parcerias, vai ser gerente de parcerias. E quem for gerente de equipe, vai ser gerente de equipe. E aí eu levantei a mão e falei, meu, vou mergulhar nisso. Todo mundo falou, meu, você é louco. A gente não tem nem ainda um canal formado, teoricamente. Você vai largar? Eu falei, não, vamos embora. E aí, na parceria, eu acho que eu tive um ensinamento e aulas absurdas, porque na parceria ali eu estava lidando com um dono de imobiliária, que não era fácil. O dono de imobiliária achava que eu era funcionário dele, e eu era novo, então bati de frente muitas vezes, discussões feias. Eu tenho um amigo meu, Felipe Moraes, que ele é dono de uma imobiliária. A gente se conheceu discutindo no telefone, brigando e quase saindo no soco. Eu falei, então vai na imobiliária, que não sei o quê. E aí você acabando chegando lá, construímos uma linda história. Então, na parceria você aprende muito, né? Você aprende sobre Caixa Econômica Federal,
você faz muito fechamento. Então, eu fazia, sei lá, 60, 80 mesas de fechamento ali por mês. Porque eu que atendia, né? Todos os fechamentos, eu que fazia. Então, me ensinou muito. E na Parcerias eu consegui números que ninguém tinha conseguido dentro da empresa. Fiz 50 vendas dentro do mês, bati muitos recordes. Aí foi onde eu consegui começar a ganhar bastante dinheiro mesmo, de transformar minha vida. Foi um canal que eu, teoricamente, montei e fiz crescer ali. Porque hoje, se você pegar, acho que 60%, 70% do que a empresa tem hoje De de relacionamento com imobiliário, de elas. relacionamento, foi eu que trouxe para dentro. Então, hoje, muitas nem estão sendo mais atendidas pela minha equipe, porque depois que eu assumi, né, o canal de parcerias, depois de um tempo, eu tive um chefe que ele acabou saindo e eu assumi, então eu acabei virando gestor desse canal, onde eu tinha ali 8 gerentes abaixo de mim. E se você pega hoje o resultado desses gerentes que ficou e o que eles têm na carteira deles, era o que eu tinha na minha. Que eu só transferi para eles e ensinei eles a fazer o trabalho. Então, acho que se você pegar 80% desse resultado, veio de imobiliária que eu consegui colocar dentro da empresa. E aí, no momento que eu mais estava bem no canal de parcerias, Lá vem batendo de novo. recordes, batendo tudo, veio o desafio da superintendência na House. E aí, o Mizuno, né, era diretor da Vivas Vendas, que é um canal CLT dentro da empresa. E aí, ele foi para esse canal autônomo montar uma nova diretoria dentro da Vivas House. O Mizuno é um cara que, sem palavras, a disciplina que aquele cara tem, força de vontade, força de trabalho é absurda. E aí, quando ele foi, eu tava Orlando fez a notícia, deu da movimentação, e já era a parceria ali, eu já tava num momento que eu acho que era o melhor momento, porque eu tava estruturado, tava ganhando dinheiro, minha equipe tava redonda, então já tava rodando sozinho, mas eu tava estagnado. Não tinha mais para onde eu crescer. Não tinha mais aonde eu ir. Eu já tava num limite ali, que naquele limite eu não conseguia subir mais. E aí, quando o Mizuno foi, e aí eu falei, eu preciso ir junto e vou abrir mão de tudo isso aqui e vamos embora. E aí eu larguei, eu tinha 5 gerentes. Dos 5 gerentes que eu tinha, eu consegui levar um só. Então eu deixei aí 100 vendas por mês ali que eu fazia para trás, rodando. Um VGV aí de 30, 35, 40 milhões por mês, que já estava rodando sem... Chegou um momento que eu consegui deixar rodando de uma forma tão bonita ali que eu nem precisava pôr tanto a mão, entrava em processos mais de coisa que não estava passando. E aí eu falei, não tem como dar errado. A empresa, a gente está indo para uma empresa que a gente já conhece e já sabe todo o processo. Qual que é a tua expectativa, né, nessa virada aí de uma superintendência com a Vivas House? Qual a expectativa que você tem? Eu quero... para mim está sendo um desafio muito, 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 muito bom. Eu acho que, como na parceria eu estava no meu limite, aqui vindo para cá, te dá um ar novo, né? De coisas novas. Então, eu estava até conversando esses dias, eu estou saindo de casa às 8 horas da manhã, chegando 11 horas da noite, vou dormir 1 hora da manhã, porque eu tô na cama, mas já tô pensando no que vou fazer amanhã, acordo, e você não fica nem cansado, porque é algo que me dá prazer de você fazer ali, de fazer aquilo acontecer e tudo. Nesse primeiro momento, eu quero ter um time menor, com possibilidade de ganho alto. Então, eu vou literalmente usar a mesma estratégia ali que eu usei no canal de parcerias. Quando eu assumi o canal de parcerias, era um canal que tinha 9 gerentes, que fazia 80 vendas. Eu fiz ele virar um canal de 5 gerentes, que fazia 100, 120. Então, o que eu vou fazer aqui é exatamente isso nesse primeiro momento. Então, hoje,
eu quero ter 5 gerentes ali no máximo, para que cada gerente tenha 20, 25 corretor. Não adianta eu ter 10 gerentes e não Com ter um corretor pouquinho nenhum. corretor cada um, verdade. Por quê? Eu quero que desses 5 gerentes e desses 100 corretores que estão abaixo deles, que nasce, né, um novo gerente. Não quero trazer o cara de fora. Eu quero pegar aquele corretor que veio trabalhar com a gente, que acreditou na gente nesse começo e fazer esse corretor Muito legal. virar um gestor. Então, eu quero fazer desses 5 gerentes com 20 corretores cada um, que nasça mais 5 gerentes com 20 corretores cada um, que são pessoas que, nesse primeiro momento, acreditou e vai acreditar no processo. Assim, a gente está falando de uma empresa gigante, que é do Grupo Cirela, então a gente já Tem tem... muitos lançamentos, tem estoque, Próximo tem ano a gente está estrutura. falando de 25 lançamentos, então é muita coisa. São 15 mil unidades. Esse ano a gente vendeu até ontem, até hoje, 1.600 bi. Próximo ano a previsão é vender 3 bi. Então é uma empresa que vai dobrar de tamanho. Da mesma forma que vai dobrar de tamanho, vai dobrar as oportunidades. E aí é o que eu tô falando para todo mundo, né? Que eu tô conversando agora, fazendo muita entrevista, cara, quem vir agora e surfar essa primeira onda vai ser recompensado de uma forma absurda. Eu não tô falando só de cargo, não, de virar gerente, de virar supervisor. Eu tô falando de ter a nossa confiança, de ter a minha confiança, de participar desse momento. E vai ser um momento que daqui 4, 5 meses não vai existir mais. É o que eu tô falando pra galera. Hoje, se a gente fazer, por exemplo, uma campanha e eu tiver 1.000 leads, eu vou passar ali para o time que você tem pro hoje, time que eu tenho hoje. Daqui 3, 4 meses, o cara, para receber lead, vai ter que fazer uma prova do online, Tem uma questão de já vai ter uma questão de meritocracia, que é normal. Exato. Então, o cara hoje, que às vezes está infeliz na empresa que ele tá, que não está contente, é o momento mais certo dele vir para cá. Eu não estou falando só não para contratar, não. Eu tô falando porque realmente é o que é. É muito louco isso. Teve um cara que eu chamei, que é um puta de um gerente, cara muito bom, me ajudou na minha carreira, assim, me ajudou muito. E aí eu chamei ele, falei, vem pra cá, tá? Eu quero que você seja meu gerente. Ele falou, não, eu quero ir como corretor. Aí eu não entendi. Até eu, no primeiro momento ali, na hora que ele respondeu, eu falei, nossa, mas por que você quer vir como corretor? É tipo um cara que tem equipe, que é muito bom. Aí ele falou, cara, pensa só, eu já conheço a Vivaz, eu já conheço o tanto de lançamento que vai ter próximo ano, tanto de oportunidade que vai ter. Só esse ano a gente ainda tem 2 lançamentos. A quantidade de lead que vai ter nesse primeiro momento, para a quantidade de pessoas... Vou aproveitar eu vou aproveitar tudo. Em abril você me vira gerente. Deixa eu, daqui até lá, a quantidade de coisa que eu vou ter e receber de oportunidade, deixa eu trabalhar. Daqui 6 meses eu viro gerente, mas até lá eu vou fazer não sei quantas vendas. E é verdade. Matheus, olha que louco, né? A gente tá aqui, eu falo muito do corretor exponencial. E sempre digo que existem padrões para o sucesso e para o insucesso, né? E nessa conversa com você, a primeira questão é a mentalidade, né? O quanto a gente tem que criar hábitos para que a nossa mentalidade, para que o nosso cérebro nos favoreça. Algumas pessoas vão ter isso naturalmente ao longo da vida. Outras talvez não, porque você teve uma criação que te estimulou a fazer fofoca ou a ver tudo maior, né, com o problema maior. E aí, o que eu digo aqui, pare de pensar no que você foi ou em quem te construiu, né? Se você não teve as oportunidades, trabalhe tua mentalidade para o daqui para frente. Né? Crie alguns hábitos de reclamar menos, até nas pequenas coisas, pensar em soluções, criar soluções, porque o cérebro, ele é um automatizador de processos, para o bem ou para o mal, né?
todas as pessoas que, de alguma maneira, eu trago, às vezes, para trazer a tua experiência de mercado imobiliário, aqueles que têm sucesso no mercado, ou seja, o padrão de sucesso, um deles é a mentalidade. Tá claro aqui para mim, né? Pode me colocar no jogo, pode me mudar. São pessoas que continuam tendo medo, elas não são sem medo, mas elas vão com medo mesmo, Exato. né? Elas sofrem o risco, inclusive porque a mentalidade delas é que daqui para frente é melhor do que o que eu tenho hoje, né? Acreditar no processo, que eu falo muito aqui, a primeira vez que um ciclo positivo acontecer com você, né? Que provavelmente aconteceu com você em algum momento, que foi a tua virada de chave, que algumas pessoas falam, né? Ou o teu ponto de inflexão, que é o ponto em que você muda. Flávio Augusto fala muito disso, né? É aquele ponto em que a tua escolha vale muito. O que você vai fazer ali vai valer muito para você. E é uma escolha que não pode ser só escolher e ir, é escolher e manter, né? Porque em algum momento o teu ciclo deu certo, Matheus. E aí as pessoas podem achar que é sempre mais fácil você recomeçar. Para o Matheus é mais simples e é mais fácil. Sempre é difícil, sempre tem medo. Mas o que é mais fácil hoje é que seu cérebro já viu que você teve resultado, né? E aí você acredita muito mais, leva muito mais pessoas junto com você, né? Então, essa questão da mentalidade, acho que está muito claro aqui para mim. Se não teve, começa a construir esse hábito. Começa a visualizar, estudar mais sobre a questão da mentalidade, do poder que você tem dentro de você, né? Independente do que está à tua volta. Quando eu falei do impossível, do improvável, você teve a situação do teu pai, você tem a tua idade, que além da idade, a carinha de novo. Talvez, de verdade, acho que você vai ter 40 com a mesma cara de novo. Ou seja, vai sempre ser uma questão que você teve que trabalhar mais, talvez, a tua autoridade, a tua capacidade de se relacionar com os outros para ganhar os outros sem que fosse, né, com a imagem talvez mais velha, né? O outro ponto que aqui, só para vocês saberem, um médico disse que você não ia andar na tua vida, né? Sim. Um médico já disse que você não ia andar na tua vida lá novinho. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas, primeiro, mentalidade. Segundo, uma construção clara, né, do que fazer. Você percebeu que você já está repetindo algumas coisas que deram certo. Eu vejo muita gente no mercado que, quando dá certo alguma coisa, não guarda aquilo para fazer de novo, da mesma maneira. E tem muita gente que continua fazendo errado e usando o mesmo modelo que já teve resultado ruim, você continua, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Ou seja, como é que você vai ter resultados diferentes se você faz sempre a mesma coisa, né? Agora, o aproveitar também é positivo. Acabou de falar aqui, olha, o que eu fiz na parceria que deu certo foi começar enxuto, acreditar nas pessoas, fazer com que as pessoas ganhem mais dentro da minha estrutura. E eu tenho certeza que foi isso que fez com que você parasse de chamar gente para a tua equipe, porque as próprias pessoas que estavam dentro da tua equipe estavam indicando para chamar gente, né? Então, é uma construção, é uma batalha inicial para falar com gente, para conversar, para administrar, mas depois que você cria uma cultura dentro do teu ambiente, as próprias pessoas estão ali trabalhando a teu favor, né, com a mesma cultura. Então, guarde isso, né? Padrões para sucesso e para insucesso. Mentalidade, replicar o que está dando certo, reavaliar o rumo do que você está fazendo sempre e não dar o mesmo resultado. Aqui, um grande exemplo disso, né? Agora, vamos falar disso, improvável e impossível, lá de pequenininho também, né? Lá de pequenininho. Coitada da minha mãe sofreu, rapaz. Nossa Senhora. Ali sofreu, hein? Eu falo que a bichinha vai ter passagem direta pro céu. De elevador. Quando eu nasci, né? Eu era bebê, então não lembro, né? Obviamente, eu já ouvi histórias e ouço minha mãe falando.
quando eu era criança ali, eu chorava muito, 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 gritava e tal. Foi expulso de Fui prédio, tá, expulso de gente? prédio, convidado a se retirar de um prédio de tanto que chorava a criança. E aí minha mãe não conseguia entender o motivo de eu chorar tanto. Aí a gente acabou fazendo algumas consultas e aí eu tinha uma doença na bacia, onde como se fosse que meu osso ia virar uma gelatina ali, vamos dizer. Não estava evoluindo, então eu tive que ficar no canguru ou engessar minhas duas pernas, né? Porque eu precisava passar por esse momento que talvez eu não poderia andar nunca mais. Talvez eu ia ter que eu tirar uma perna ou ia ficar com uma perna maior que a outra, diversos problemas. Eu não lembro agora muito bem o nome da doença, que é uma doença que não tem cura, inclusive, então eu sou a prova viva de um milagre. E aí foi também outro momento difícil, porque foi um momento que a gente foi morar em Minas, né? E minha mãe e meu pai também não estavam bem de situação financeira, é o que eu falo, nossa vida vai subindo e descendo. Então, aquele momento era um momento que a gente não estava bem financeiramente. Eu tinha acabado de nascer, minha mãe estava com um problema e não tinha nem quem resolver, porque acho que só tinha um médico no Brasil ali, poucos médicos no Brasil na época que cuidava dessa doença. E aí a gente começou a passar com um cara que estudava com esse médico e começou a estudar meu caso. E aí um dia eu cheguei lá, engraçado que, por mais que eu era pequeno, essa memória eu tenho. Um dia que eu cheguei lá, ele mandou eu andar assim, né, dentro do consultório. E aí ele mandou eu andar de um lado pro outro, ele ficou olhando, olhando, olhando. Aí ele mandou andar de novo e simplesmente tava curado ali, não tem a explicação na minha cabeça é divina, então para algumas pessoas não tem explicação, para mim tem. Para mim é o papai do céu lá de cima que colocou a mão. Só que aí quando eu saí de lá, o médico falou, ó, para minha mãe, vou deixar você ir embora, mas você vai levar ele no oculista antes de ir embora. E eu vou pagar a sua consulta, pode ficar tranquila. Cheguei lá no oculista, descobri que eu tinha um problema no olho esquerdo. Aí eu tinha estrabismo e estigmatismo. Era um problema bem grave, onde eu não podia ter a visão do olho esquerdo. Meu cérebro entendia que o meu olho esquerdo era como se fosse um músculo morto, então, teoricamente, ele não mandava sinal ali para esse olho esquerdo. Inclusive, até meu olho esquerdo caía, eu ficava bem vesgo, assim. Então, Olha pra câmera, comecei... vai. Gente, não Ó, tem nada. mais ou menos hoje, não tem mais nada. E aí eu comecei a usar tampão, porque aí usando tampão você força o olho, que é ruim, e aí o cérebro, teoricamente, entende que é um músculo ali existente. Eu não sou médico, posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. Eu sou corretor. E aí eu comecei a usar tampão minha vida inteira, tipo 24 horas por dia. Minha carne, meu rosto aqui ficava em carne viva, porque eu não podia tirar, eu tomava banho. Minha mãe, eu não gostava de colocar. Então o que minha mãe fazia? Nem tirava. Nem tirava, na hora que eu tava dormindo ela tirava, e na hora que eu tava dormindo ela já colocava. Então eu já acordava e dormia de tampão. Então isso aqui virava uma carne viva aqui. E aí, graças a Deus melhorou o meu olho, tava, fiz cirurgia um tempo atrás. Hoje eu enxergo ali, não enxergo 100% do olho esquerdo, mas do que deu para recuperar, recuperou mais do que era o esperado, né, da medicina. Então é momentos também que marcam, né, a nossa história. Ô, E aí Matheus, depois fala de veio um o perrengue de braço. mercado imobiliário, vai, lembrei agora, a gente fala de mercado imobiliário, mas fala de algum perrengue com algumas pessoas do mercado, vai, que você viveu, alguma coisa de lançamento, sei lá, tem alguma lembrança de algum perrengue com... Cara, perrengue, tem muitas histórias engraçadas. O perrengue normalmente é isso, ele é complicado quando acontece, depois a gente ri dele, porque ele passou. Já teve... Ixi, a gente ia fazer trabalho de rua, e aí
eu tinha um Uninho na época, um Uno. E aí até meu chefe naquela época falava, eu não sei o que você faz com esse carro, porque era barraca, pipoqueira, a gente colocava a barraca em L, assim, então a gente, tipo, eu ia dirigindo a barraca aqui no meio, porque a gente tirava o tampão do porta-mala, e aí o Patrick do meu lado e o Rodrigo atrás de mim, que são amigos corretores. E aí uma vez a gente foi fazer um trabalho de rua ali, o carro lotado, assim, barraca, tudo. Aí o pneu do carro furou, tudo que tinha para acontecer, aconteceu de errado, certo? Aí a gente pegou e falou assim, vamos parar na padaria, vamos tomar uma cerveja, né? Pra dar uma relaxada. Pelo amor de Deus, porque a gente só tinha se lascado o dia inteiro. Tudo que a gente tentou fazer, a gente não conseguiu, o carro quebrou, deu tudo errado. Quem passa na frente da padaria, ai, meu nosso Deus. chefe, aí ele viu a gente lá com o carro parado, que não tava parado, tava quebrado. A foto foi a pior. O filme ninguém viu, mas a foto gente, tipo, almoçando você. E uma garrafa de cerveja. Tipo, a gente almoçando 4 horas da tarde, que a gente não conseguiu almoçar. Então, não tinha nem almoço mais direito. E tinha lá cerveja em cima da mesa, né? Então, o que fica ali na imagem quando você vê e passa é a gente tomando cerveja. Então, saiu para fazer trabalho de rua e tá tomando cerveja. Aí, tome carcada. Então, hoje até o nosso chefe ali da época que deu a carcada dá risada junto com a gente. Mas tem várias histórias. Muito legal. Uma vez a gente estava fazendo um trabalho de rua e a gente montava a barraca na frente do projeto. Então, tem muito trabalho de rua que o corretor ele faz, que ele faz igual um cachorro doido, né? Sai entregando panfleto e tudo. O que a gente fazia? A gente usava uma estratégia diferente. Eu montava uma barraca, colocava uma mesa, uma cadeira, alguns banners e ficava sentado ali. Que chama mais atenção. Que chama mais atenção. Colocava uma biruta e ficava trabalhando dali. Então, eu não ia atrás do cliente. O cliente vinha até a barraca. Só que a gente fazia uma roleta, e esse dia tava eu e o mascote, e aí chegou uma cliente, assim, mas ela tinha uma bem cara de doidona, assim mesmo, tal, e o mascote era do Rio de Janeiro, tinha acabado de chegar em São Paulo, e aí a mulher com cabelão, assim, tal, o mascote falou, era a vez do mascote, né, atender. Só que ela era tão elétrica, assim, que parecia que ela tava bêbada. De tão elétrica que ela era. Aí o mascote falou assim, eu não vou atender, não. Aí eu falei, eu já tô aqui, pode deixar que eu vou. E era a vez dele. Ele falou, não, pode ir lá. Tô fazendo um negócio aqui, vai lá. Aí comecei a conversar com a mulher, ela falou assim, acabei de sair do Itaú, e eu tenho 140 mil. Meu Deus do céu. Aprovado. Aí eu falei assim, mas você levou sua documentação e aprovou 140 mil de financiamento. Aí com esse financiamento, no Minha Casa Minha Vida é diferente, comecei a explicar pra ela, já tentando puxar a documentação. Itaú, porque lógico. se ela tava no banco do Itaú e ela falou que fez lá, ela já devia estar com o documento. E eu vi que ela tava com uma pastinha na mão. Na hora eu já pensei, tá com os documentos. Já comecei a falar do financiamento da Caixa pra já pegar os documentos que tava naquela pastinha. E aí ela tava com um milkshake na mão, assim. E aí eu liguei pro meu chefe na época, eu falei, não tinha carro, né? Aí eu falei, desce aqui no ponto de captação que a gente tá, que tem uma cliente, eu vou subir com ela pra loja. Mano, essa mulher entrou no carro do Armando, ele tinha acabado de comprar o carro, ela derrubou o milkshake. O milkshake e tudo. Aí, chegamos na loja, ela mandou documentação, era uma mulher aposentada, a renda dela era, tipo, 5 mil, que na época era uma renda que atingia o teto máximo de financiamento, porque a avaliação não era igual à avaliação hoje, e os 140 mil não era um financiamento aprovado. Era um seguro de vida. Meu Deus. Que a mãe dela tinha lá, e aí ela recebeu. Ou seja, era o dinheiro que ela tinha. Era o dinheiro que ela tinha, não era nenhum financiamento. E ela era tão simples
que eu nunca esqueço, assim, né? Ela fui fazer o Pix da entrada pra ela, na época era TED, não tinha Pix. Ela me deu o celular na mão, assim, ó. Faz pra mim, por favor, que eu não sei. Tinha, tipo, 150 mil na conta naquela época. E pela simplicidade que a pessoa era. E aí o mascote que ficou lá embaixo, que não quis atender, subiu revoltado pra loja, né? Mas alguns perrengues que a gente passa que também nos ensina, né? É o que eu falo, não julgue o livro pela capa. A gente nunca sabe quem é o cliente que a gente está atendendo. Não julgar Da ninguém. mesma forma que pode chegar um cliente num plantão com um puta carrão, com uma puta roupa boa, e às vezes tá com o nome todo lascado, não consegue Com comprar crediário nada. até Às vezes nem é dele o que ele tá tampa. ali. Às vezes vai chegar o cara de bermuda, chinelo e regata, que é o cara controlado, que trabalha certinho, que tem o seu salário, que tem a FGTS, que é o cara que vai comprar. Então, a gente, óbvio, tem que saber lidar com todos os clientes, né? Você vai atender um cliente que tem uma renda um pouquinho maior, que está comprando para investir, você vai ter que saber falar com ele com investimento. Só que da mesma forma, a gente não pode julgar, principalmente no ramo que a gente trabalha, que é um ramo econômico. E às vezes é o que eu falo, não é só o cliente ali que está te atendendo que você vai vender e vai ganhar dinheiro. Às vezes você atendeu o cara que não vai comprar hoje, mas que vai te indicar um amigo, vai te indicar um sobrinho, que vai gerar uma venda. Então, não é só o cliente que você atende ali que vai te trazer venda. É o seu amigo, é seu primo, é todo mundo. Por isso que eu falo, o corretor ele tem que se vender como corretor, ele tem que ser corretor 100% do dia. E não estar corretor, né? Ser, porque a diferença entre estar corretor e ser é que o estar você está pensando na venda do hoje. O ser corretor é o que você falou, você planta todo dia e às vezes vem aquele cliente que é a surpresinha, né? Você está trabalhando vários outros que você acha que estão mais próximos e como você também trabalha aquele que você indicou, incentivou, mandou ele pagar o que ele devia, né? Chega uma hora que ele vira a tua surpresinha, porque ele vem e fala, ó, tá aqui. E agora? Arrumei o que você falou pra mim, né? Eu tive uma experiência com o Leonilton lá no ABC de São Paulo, que várias das vendas dele aconteciam, porque um monte de gente fazia o entorno do empreendimento, né? Na época da Living. Posso falar do mesmo grupo ali. E o Leonilton, que era um porteiro que virou corretor até hoje, né? E algumas das vendas que ele me ligava e falava assim, vem, ele me chamava de doutora ainda, ou doutora vem, agora. Aí eu falava, para de me chamar de doutora, que os clientes vão achar que eu sou advogada, doutorada, sei lá, para de falar desse jeito. Mas uma peça, mas é o que você acabou de falar, né? Ele não tinha filtro. A gente vendeu 3 unidades para um cliente que era uma portinha de PF que vendia prato feito. Uma portinha de PF. Que provavelmente, Matheus, um monte de outros corretores fizeram aquela avenida. E até, às vezes, até almoçou ali. Aquele senhor, na verdade, além do PF que ele vendia, ele fazia marmita para a maioria das fábricas do ABC. Distribuía ou tinha cozinha montada dentro da fábrica, que era dele, para servir todos os funcionários. E era aquela portinha. Era só por que ele bateu uma vez, que ele bateu outra vez, né? Para comprar as unidades para os 3 filhos. Tem uma outra situação com o Leonilton, que é também a lojinha, aquela lojinha do chinês que vende lá que vende tua capinha de celular, que vende teu carregador, que você não dá nada para aquela portinha. E o Leonilton falava, eu vim aqui várias vezes, imagina, com a maior dificuldade de comunicação, inclusive, né? E ele falava, e a gente fez ali, na verdade, eu acho que foram 3 ou 4 vendas, porque ali virou uma corrente de chineses, né? Depois que a gente abriu a porteira para um deles no ABC, todos os outros, os primos, que não eram primos, né? Mas os primos começaram a surgir. Então, é muito disso, assim, acredite em cada cliente, porque ou ele é um cliente para você hoje, ou ele é um cliente para amanhã, ou ele é alguém que vai te divulgar para alguém, porque toda hora tem alguém falando que quer comprar um imóvel, né? É isso. No econômico, mais forte ainda. E no econômico, eu falo, né? No econômico, você tem uma quantidade de clientes que você atende muito maior, né?
Porque é muito mais Gestão fácil dessa você carteira. captar o cliente. Então, é volume, né? Volume, volume, volume. Você põe no topo do funil, põe no topo do funil. E é muito bom você pôr no topo do funil e, tipo, deu errado esse, vamos pro próximo. Deu errado esse, vamos pro próximo. Deu errado esse, vamos pro próximo. Só que, é o que eu falo, esses dias eu tava com o Rodrigo, um corretor meu, e aí eu falei pra ele, quando foi a última vez que você mandou mensagem pra, tipo, todos os clientes que você conversou desde há 3 meses, a gente tava ali, a gente tava em, em março, né? Então eu falei pra ele, por que você não mandou mensagem ainda pra todos os clientes que você conversou desde janeiro? Não precisa mandar uma mensagem Como é que você desenhada, tá? Já um comprou? O robô, quê? nada disso. Você vai mandar bom dia. Bom dia. Só isso. Bom dia. Você vai ficar o dia inteiro encaminhando mensagem. Bom dia, bom dia, bom dia. De 5 em 5 ali. Alguém O vai te dia responder. inteiro. O dia inteiro. Ele tirou 4 vendas disso e hoje ele faz isso a cada 30 dias. Então, a cada 30 dias ele pega todos os clientes que ele falou e manda bom dia. Pra todos, é só você mandar um bom dia. O cara vai te responder. O cara que não quer Começa uma comprar, conversa. o cara que não quer comprar, ele não vai nem te responder. E tá tudo certo. O cara que, às vezes, quando você vai mandar um bom dia para essa pessoa, ela já vai ter o seu contato salvo como corretor e ela já vai, se ela não tiver o seu contato salvo, ela vai ter o histórico da conversa. Então, na hora que você mandar bom dia, ela vai olhar aquilo ali e vai lembrar que você é um corretor. Ou a pessoa vai pensar, de novo esse corretor enchendo meu saco. Ou a pessoa vai lembrar que ela estava com o nome sujo, mas ela limpou, que ela tinha uma restrição, mas ela pagou. E às vezes não tinha uma pessoa para ajudar e agora tem. Então é diversos cenários que a gente pode criar nisso. Então eu falo que no Minha Casa Minha Vida as pessoas, por ter a quantidade de lead alta, às vezes não trabalha o cliente que já passou por ela. Que eu acho que é um erro absurdo, né? Porque imagine se você faz o controle de tudo que você tem na mão e tudo que já passou por você. E tem alguns estudos que mostram, né? Hoje, acho que... Tô falando aqui o que eu li, não sei se está certo ou se está errado, mas 50% dos clientes que compram hoje é aquele lead quente, que precisa e necessita, Imediato. e 50% é o cara que tá 6 meses já olhando, que foi a primeira vez, estava com o nome sujo, aí limpou o nome, aí foi outro plantão, aí não gostou de um projeto, aí não... E rodou na mão de várias pessoas. Então, é algo que você faz fidelizando o seu cliente. Porque o que você não pode deixar é o cliente esquecer que você existe. Então, eu não posso mostrar para o cliente José que o Matheus não existe mais. Eu tenho que sempre estar falando com o cliente José, porque daqui 2 meses, se o José quiser procurar, Tá ele aí o vai Matheus. procurar pelo Matheus, ele não vai procurar pelo outra Matheus, pessoa. você falou aí, né? Ai, olha, dados, não sei se estou certo ou estou errado. Tem uma empresa concorrente aí da Vivaz, inclusive, que eu participo de alguns projetos como conselheira, e eu tive acesso a um conteúdo de pesquisa, tá? E é assustador. Porque num conteúdo de pesquisa que eles fizeram com os clientes, de mapeamento do cliente, tá? Eles mapearam que dentro da carteira deles, dessa empresa, os clientes passavam 6 vezes até comprar. Dentro da carteira deles. Ou seja, pode comprar dentro da própria empresa sem ser com você. Você não está concorrendo só com o mercado. Está concorrendo dentro. Porque os corretores, sem saber, estão interagindo. Ai, Andressa, mas tem um sistema. Peraí, calma aí. Você tem um marido que começa, depois uma mãe que começa, depois você tem toda uma história de quem foi. Aí quem foi para o plantão foi a avó que indicou para o sobrinho. Se você realmente trouxer toda a ramificação, né? Você encontra esse cliente várias vezes no mercado. E o mais doido disso é que, às vezes, por exemplo, veio uma venda de um cliente
E aí o meu sistema, ele mostra todos os corretores, todas as imobiliárias e tudo mais. Aí, às vezes, aparece lá o cliente José. Aí eu jogo o nome completo do cliente lá. Porque já chega para você com documentação. Exato. Então você já sabe aí, tudo. por exemplo, vai subir na fila de proposta o cliente José. Então, eu vou ter que mudar o status lá na fila de proposta. Isso quem faz é meu gerente, mas às vezes o gerente tá fazendo uma, eu já auxilio ali e vou fazendo outra. Cara, é absurda a quantidade de clientes. Que quando você joga lá, por exemplo, o nome e sobrenome. José Romão, você jogou lá. Aparece que o José Romão já falou com 3 imobiliárias, com 4 corretores. E eu não tô falando do que ele falou em questão de semanas. Não, é que, tipo, há 6 meses atrás ele passou numa imobiliária. Há 4 meses depois ele passou com outro corretor. Depois de 2 meses ele passou com outro corretor. E agora, nesse último mês, ele... Eu não tô falando que o que ele passou numa semana com um, numa semana com outro. Não, é algo que, tipo, que... Longo prazo. Às vezes em 1 ano, às vezes 2 anos. Às vezes você pega um cliente ali. Aí eu pego o corretor e falo assim, ô, infeliz. Dá vontade de... Ô, infeliz. Você falou com o corretor, com o cliente há 2 meses atrás, ele tá comprando com outro. É isso. Se você tivesse cuidado desse cliente, não é mandar mensagem pro cliente todo dia, não, gente. É mandar mensagem uma vez a cada 15 dias, 30 dias. Não tem problema. É só você não fazer o cara te esquecer. O seu papel é só não fazer o cara te esquecer. E hoje pode ser um vídeo numa maquete, lembrei de você, mandar um lembrete de você para 500 clientes. Manda um lembrete de você para cliente. E vai ter o cliente que vai falar, meu Deus do céu, não aguento mais esse cara me encher no saco, eu vou bloquear ele. E tá tudo bem, vamos pro próximo. Não tem o que fazer. Exatamente. Maravilha. Matheus, a gente está encerrando aqui. Eu quero que você finalize com uma mensagem de verdade. A ideia do programa é realmente incentivar pessoas, mostrar o quanto o mercado imobiliário é valioso, é um mercado de oportunidades, né? Então, a busca é por trazer pessoas que encorajem, mas que mostrem a realidade do mercado também. Não é assim, é lindo, tudo são flores. Não, é mostrando a realidade do mercado. Então, tua mensagem final, olha ali para aquela câmera, tua mensagem final, né? Para quem está no mercado, ou quer entrar, ou já está, ou aquela pessoa que às vezes está há 5 anos e não está na posição que gostaria de estar. Qual que é a tua mensagem? Bora lá, essa aqui é a minha câmera, né? Tô me sentindo um artista aqui. Cara, eu acho que quem acompanhou aqui, quem ouviu um pouco, acho que conheceu um pouco do Matheus pessoal, conheceu um pouco do Matheus do trabalho, conheceu um pouco do diretor Romão e do Matheus Romão, né? São 2 pessoas diferentes. É igual, mas diferente. Então, eu acho que já deu para me conhecer pelo que eu passei aqui. A gente hoje, como vocês ouviram, tá vindo de uma superintendência nova, de uma diretoria nova. Então, a gente está precisando de pessoas, igual eu já falei e repito, que queiram mudar de vida, que buscam oportunidade, que buscam construir carreira. Daqui a um tempo vai precisar de mais um superintendente igual eu, vai precisar de mais um gerente, vai precisar de um coordenador de produto, vai precisar de um supervisor de projeto. Então, vai entrar numa empresa gigante, que hoje é uma grife no mercado. Eu falo que já vai começar jogando no Real Madrid, para dar um exemplo bem claro. E oportunidade é uma coisa que não vai faltar aqui dentro. Então, se você quiser mudar de vida, me chame, que eu tenho certeza que a gente pode escrever essa história junto. Muito bacana. É isso. A gente vai deixar o @ do Matheus para vocês acompanharem toda essa trajetória dele, continuarem acompanhando. E como ele disse, quem tiver interesse de vivenciar um pouco essa experiência junto com ele, crescer junto, tá aqui o super convite do Matheus. Muito, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua história. Tá? Muito obrigado. E só desejo sucesso para você. Amém. Obrigada. Vamos junto.